Bem-vindos a mais um Encontros com o Futuro, uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para escolas de negócios no Brasil e no mundo. Ao meu lado, professor Dr. Rafael Lionello, de Marketing Analytics da escola da Inova ESPM. Muito obrigado, Rafael. Obrigado. Vitória Lopes, estudante de cinema da ESPM. Obrigado, Vitória. E temos a grata presença de Celso Mendes, que é diretor executivo da Sompo e responsável pelo marketing. Celso, muito obrigado pela tua presença, é um prazer grande ter você aqui. E nós vamos conversar um pouco sobre você, sobre a tua empresa, sobre a sua carreira, sobre o seu setor, e vamos aproximar cada vez mais a academia do mercado, que é justamente um dos principais objetivos do Encontros com o Futuro. Ótimo, prazer também estar aqui com vocês, uma honra de estar representando a Sompo nessa oportunidade com vocês. Você estava comentando agora há pouco que já está na Sompo há muito tempo, já fez várias coisas. Conta um pouquinho para nós da sua trajetória na Sompo, por favor. Tem 31 anos já no grupo, né? Uma jornada até diferente hoje em dia, né, da média do pessoal e tudo mais, mas se você me perguntasse lá no começo se ia ficar 31 anos, eu achava que não, tá? Vou ficar uns 2, 3 anos aqui, era estudante de propaganda e marketing, vou pagar minha faculdade, mas enfim, os caminhos foram se abrindo, as oportunidades foram acontecendo e a gente foi crescendo junto. Comecei na área, não nessa área de propaganda e marketing, mas de recursos humanos, gostei da área, aí depois da faculdade dei sequência aí, especializando na parte de gestão de pessoas, MBA executivo, me tornando aí alguém que pudesse abraçar um pouquinho mais de outras causas dentro da empresa, né? E assim foi minha trajetória ao longo do tempo. Hoje estou responsável pela área de marketing, também pelo recursos humanos, facilities, né? Algumas pessoas ainda chamam de patrimônio, administrativo, compras e também o nosso jurídico. Então essas são Tranquilo, as áreas. então. Muita diversão, muita diversão. A tua agenda é tranquila, uma coisa só, né, de cada vez. Sempre tem coisas novas, né? E eu até brinco, né? Quando eu era jovem lá, eu tinha uma ambição de saber falar um pouco de tudo, né? E de alguma maneira isso aconteceu mesmo, claro, né, na minha carreira, né? Já teve períodos que eu liderei gestão de risco e compliance, já teve períodos de liderar operações, sinistros também ao longo dos últimos anos. Então a gente tenta ser multi-skill aí o suficiente para poder trocando o chapéu de acordo com as necessidades. Mas no fundo, sempre tem algo que eu de alguma maneira vejo como algo que é uniforme nessas áreas que eu tenho atuado, que é o cuidado ou com pessoas ou o cuidado com os clientes. Então, em geral, navega um pouco nessas áreas, né? Todas essas que eu tenho feito aí a gestão ao longo dos últimos anos. Muito bom. Conta um pouquinho da Sompo. O que a Sompo faz? Como é que ela está atuando agora? Quais são os grandes desafios que vocês têm enfrentado recentemente? É uma empresa grande, né? Então conta para nós como é que vocês estão trabalhando ultimamente aí. Vamos lá, dar um toque pelo menos para a gente, quem não conhece, né, dar uma perspectiva aí global de Sompo. Então a Sompo é uma seguradora de origem japonesa, começou há mais de 135 anos lá no Japão, mas já temos o nosso pé aqui no Brasil há 65 anos, inclusive completamos nesse ano, tá? A licença inclusive para a empresa operar ainda foi assinada ali pelo Juscelino Kubitschek, dessa época. Então, ao longo do tempo, várias mudanças inclusive de marca, né, de nome de empresa e tudo mais, de acionistas aconteceram, mas a Sompo esteve sempre junto com a gente desde esse início, lá em 1959. Tá? Hoje, a gente está focado em seguros corporativos e do agronegócio. Então, o agronegócio a gente tem tanto a parte de colheita e também um complemento que são dos maquinários e equipamentos agrícolas. Somos muito forte já nessa parte de equipamentos há mais de 10 anos, tem um histórico realmente bastante relevante no mercado e já somos até na parte de colheita, né, já o sexto do mercado. Então a gente tem crescido bastante também nessa parte. É um mundo que as empresas se voltaram muito ao longo dos últimos anos, eu acho até que a pandemia deu uma evidência maior para o mundo do agro, mas cada vez fica mais claro para mim que ele já vem aí crescendo, já a coisa de 20, 30 anos, a gente aqui, às vezes, nas capitais não tinha essa percepção tão clara, né? Acho que isso é muito claro. Eu, inclusive, tenho origem de família de interior, mas é aquele movimento do êxodo rural que o pessoal fez, então largou um pouco dessa base. Aqueles que se mantiveram ali persistentes, hoje estão um mundo de modernidade aí. Os equipamentos agrícolas, para quem não conhece, enfim, tem valores aí super vultosos, tem equipamentos de 10 milhões de reais, enfim, coisas, e precisam de ter uma cobertura de seguro, estão sujeitos a riscos, né?
Bom, mas falando um pouco do cenário nosso ao longo dos últimos anos, nós fomos uma seguradora até pouco tempo atrás que tinha um leque de produtos muito diversificado. Até o seguro-saúde a gente ofertava. E também os seguros massificados. Então, tínhamos seguros de automóvel, de vida, para residências, condomínios. Ao longo dos últimos anos, a empresa se reposicionou, entendeu que era o melhor caminho para nós um alinhamento focado em corporativo, que é o que a gente tem de principal atuação fora do Japão, tá? Então, tanto na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, a gente caminha realmente forte na parte de corporativo. Nós abdicamos, então, do negócio de saúde, em um momento, no início de 2022, e em 2023, nós deixamos, então, passamos para um outro grupo, a parte de seguros massificados. Então, desde setembro de 2023, um ano atrás, exatamente, é que a gente está com essa configuração atual de focar nos seguros corporativos. Contudo, entretanto, nós somos uma empresa que já tinha um histórico muito forte, já éramos reconhecidos pelo mercado como sendo muito forte nessa parte corporativa. Em que pese o massificado trazia uma demanda que guiava muito a operação da empresa, o corporativo sempre esteve presente. Por exemplo, seguro de transportes, que é um principal ramo nosso em termos de volumetria de receita, né? A gente já é o primeiro do ranking há mais de 5 anos, entendeu? Então, e o transporte é corporativo. Sim. Então, esse é basicamente o cenário que a gente tem na empresa. Redefinimos missão, valores com... A missão que, na verdade, é o termo que se usa no mercado, mas a gente internamente chama de propósito. Tá? Isso é até algo que vem até da nossa holdings lá no Japão, da empresa ter o seu propósito. E o nosso propósito é garantir coberturas tanto com soluções de seguro quanto de gerenciamento de risco. Tá? É ir um pouco até além da parte do seguro por si só. Isso no transporte é muito válido, realmente é o cenário que a gente tem. Tá? Então, o propósito. E o propósito, a gente fala até dos propósitos das pessoas. Nós, inclusive, a empresa incentiva que nós, como pessoas, também estabeleçamos os nossos propósitos e possamos vincular ao que a empresa também tem, tanto de valores corporativos e de ambição. Como ambição? Nossa ambição é estar entre os top 3 do mercado nessa parte de seguros corporativos. Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa. O setor nosso de agronegócio no Brasil, nos últimos anos, ele cresceu muito, né? Através de técnicas teve um desenvolvimento acima da média, o que coloca o Brasil hoje numa posição de grande destaque e tudo mais. Portanto, grandes investimentos em técnicas e tecnologia e tudo mais. O teu setor evoluiu em paralelo, em conjunto com a evolução do setor do agronegócio? Há um cuidado para que também os seguros e as coisas todas em volta do setor principal da produção tenha se desenvolvido juntamente? Como é que você qualifica o teu setor em função do crescimento do agro? Porque o corporativo é um pouco mais, já estava um pouco mais estabelecido, é um pouco mais mas o agro é uma coisa, né? Relativamente nova, né? Entre aspas, o crescimento, né? Eu acho que a visibilidade é um pouco mais nova. Isso, né? É verdade. Vem se desenvolvendo há muito tempo, mas a visibilidade para nós, acho que se abriu muitos olhos, uns 10 anos para cá, eu diria. Talvez a pandemia até reforçou. A gente lembra, foi um momento ali de mercado difícil para todo mundo, e o agro continuou sustentando a economia nacional. Verdade, né? Verdade. Bom, em termos de tecnologia, assim, a nossa parte de coberturas, acho que a gente acompanhou muito. Não existe mais aquele cenário dos tratorzinhos de antigamente. Sim. Então, todos esses maquinários que, conforme a tecnologia vai avançando, a cobertura de seguro tem acompanhado tudo isso daí. A parte de colheitas, ela é complexa, ela tem todo um regramento sobre a cobertura do seguro, a época que existe, que deve ser feito o plantio, a época que deve ser feita a colheita, se tem um descasamento nisso, as intempéries que a gente pode ter de clima ao longo do tempo, tudo isso aí é muito monitorado. E aí, quando a gente tem uma ocorrência, o segurado levanta a mão, aponta para a gente e vamos a campo aí poder identificar o que de fato aconteceu. E aí vem muita tecnologia, essa parte climática. Teve lá uma chuva, como que foi essa volumetria de chuva? É algo que impactou mesmo o negócio? Impactaria ou não? O crescimento da soja, por exemplo, que é um dos principais produtos que a gente tem de colheita no Brasil, e o milho, esses são os dois principais que a gente tem em cobertura, eles podem estar sendo prejudicados. E aí você consegue identificar. Então a tecnologia vem muito nessa apuração do que a gente tem de ocorrências, né? Então essa parte climática evolui muito ao longo do tempo. A gente até tem parcerias, né, com o pessoal de tecnologia de Piracicaba, onde lá existe um polo muito forte, né, do agrobusiness, e eles têm todo esse aparato de tecnologia que, de alguma maneira, tem funcionado para a gente tem estabelecido parcerias muito fortes. Quer dizer que o Brasil, na tua área, está
acompanhando a evolução do mercado, acompanha o acompanhando. mundo inteiro, né? Essa coisa do clima, Sim, das cotações, sim, essa coisa toda. sim. Então, nós estamos numa posição também na questão de seguros e proteção De coberturas. avançados para isso. Isso é muito bom saber, para mostrar a robustez do mercado, né? Rafael? Celso, tu falou uma coisa muito interessante, falou várias, né? Mas teve uma que me chamou mais atenção, que foi que na tua carreira, né, na maioria das vezes, ou quase sempre, tu esteve envolvido com cuidado de pessoas, né? Sim. Então, gestão de pessoas e, mais recentemente, gestão de clientes. Aí eu gostaria que tu comentasse um pouco para o pessoal que trabalha com marketing, pretende trabalhar com marketing, um pouco de como que trabalhar com pessoas, mas aí colaboradores, te ajudou mais tarde, né, a trabalhar numa área de marketing com clientes, né? Que tipo de aprendizado e competências tu conseguiu levar para o outro lado, né? Olha, tem um conceito até que a gente trabalha muito na empresa, que é um conceito japonês, chama omotenashi. Uma tradução simples seria algo como hospitalidade, mas vai muito além disso. É um cuidado que a gente tem com as pessoas, que vai desde você ser bem atendido, como hoje eu fui aqui, quer uma água, quer um cafezinho e tudo mais, e até o atendimento, a agenda e tudo que você pode preparar para que a pessoa tenha uma experiência muito boa com a gente. Então, essa experiência muito boa já é um alvo nosso como gestão de pessoas, os nossos colaboradores, nossa equipe, e aí o que a gente faz é replicar esse conceito também para a parte de clientes, para que ele tenha uma experiência do começo ao fim conosco muito positiva e que consigamos fazer uma fidelidade, conseguir uma fidelidade desse cliente, tal qual a gente busca também com os colaboradores. Mas posso adicionar algo sobre esse assunto, e acho que é muito interessante aí para as pessoas que estudam comunicação e tudo mais. Ao longo do tempo, o que acontece? A gente ganhou muito corpo na comunicação interna, focada em gestão de pessoas. E eu sou de uma época que a gente não tinha muita evidência nessa parte lá pelos estudos, né, pela faculdade. E a gente foi observando até ao longo do tempo que o tradicional profissional de comunicação, ele tinha muito olho voltado para a parte externa. E ficava um pouco mais em segundo plano a parte interna. E, de alguma maneira, nas organizações, cada uma foi tomando seus caminhos. Nós levamos a comunicação interna para a área de recursos humanos, para a área de gestão de pessoas. Mas que só funciona também com profissionais oriundos de comunicação, mas que priorizem isso e não deixem realmente no segundo plano. Esse é o nosso formato atual. Então, nós temos a área de marketing focada na parte externa, na marca, e temos a parte de comunicação interna que fica ali dentro de gestão de pessoas, que hoje com pessoas, inclusive, de formação nessa área de comunicação. E aí você vê, o foco é diferente, o foco é diferente e tal, mas ambos têm a preocupação e o cuidado de levar a informação, da transparência. Hoje se fala muito de employer branding. Então eu fico de olho num lado, que é a marca para o mercado, para os clientes, e tem o outro lado também. Então você ter certificações, nós somos uma empresa certificada pela GPTW, Great Place to Work. Então você busca também essas evidências de favorecer a marca empregadora. Então acho que isso é muito interessante. Essa expansão do conceito de marca de somente clientes e você levar também para a equipe interna. E vice-versa. Você consegue levar conceitos que você tem de cuidado de um lado também para o outro. Muito interessante isso. Eu queria focar na área externa. Sim. Eu queria saber como é que vocês fazem o marketing de vocês, qual é a abordagem, qual é a estratégia. Olha, essa mudança de posicionamento da marca que a gente teve ao longo dos últimos anos aí fez a gente reposicionar, inclusive, as nossas iniciativas. Nós tivemos até propagandas em televisão, usando pessoas conhecidas, celebridades, inclusive, mas fazia muito sentido naquele mundo nosso de seguros para as pessoas físicas. O brand awareness era uma preocupação nossa, nós tínhamos muito a caminhar, fazíamos pesquisas todo ano e tudo mais. A partir do momento que a gente se reposicionou para os seguros corporativos, e aí lembrando que quem coloca o nosso produto para o cliente é o nosso parceiro, é o corretor, primeiro de tudo, esse corretor tem que ter o nosso conhecimento muito forte sobre a gente. E ele tem, tá? Ele tem, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha, até esse momento de seguros massificados, trabalhávamos com aproximadamente 28 mil corretores espalhados pelo Brasil. O cenário mudou para cerca de 4 mil corretores. Olha. Então, a gente buscou quem? Os especialistas que trabalham com esses produtos que a gente tem hoje, que é o nosso cenário, é o nosso nicho. Nicho talvez dê uma percepção muito... É isso que eu ia falar. É um nicho grande. Não é um nicho pequeno, é um nicho grande, realmente é um segmento que a gente atua. A partir desse momento, a gente definiu que mídia social ia ser muito forte. Então, por exemplo, LinkedIn, que é uma rede social de profissionais, vamos por assim dizer. A gente acompanha os executivos, como eu, na sua publicação de artigos.
no nosso número de seguidores, nas publicações da empresa. A gente replica dentro do LinkedIn muitos materiais que são para marcas, são para fora, são para clientes, porque ali você tem decisores sobre os nossos produtos. Decisores podem ser pessoas da área financeira de uma empresa, da área de compras de uma empresa. Enfim, esse pessoal está ali dentro, né? E o nosso maior investimento, e aí eu vou fazer uma propaganda aqui, mas tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aqui. Claro. A nossa iniciativa individual mais forte que a gente teve foi a introdução de um podcast, né? Contamos até com a Glória Vanik fazendo as entrevistas. Fizemos uma primeira temporada que começou no ano passado e terminou no primeiro trimestre desse ano. E a gente agora já lançou, inclusive, 2 episódios. Então, esse é o modelo que a gente tem buscado. O trabalho nosso da marca, a gente coloca como somos especialistas em proteger as suas responsabilidades. Então, o papel do indivíduo, ele ganhou mais relevância nesse modelo, nesse approach que a gente teve de commercial, que é como a gente chama o segmento mais corporativo. Então, a individualidade, a gente expor que a gente tem excelentes técnicos, excelentes profissionais, tudo isso leva a credibilidade. Então, a gente seguiu muito esse caminho. E mídia social a gente é muito forte, tá? Abdicamos realmente dos veículos mais populares, vamos por assim dizer, que a gente já usou no passado, TV, rádio, mas é o que faz sentido. Outra parte que é muito importante para a gente são os eventos do mercado. Então, tem um evento AgriShow, por exemplo, vai ter nosso público lá, vai ter nosso pessoal lá. A gente vai ter um evento daqui a pouco que é um de agrobusiness dedicado às mulheres do agrobusiness. Olha. Então, vamos ter nossas colegas também lá, representando a Sompo. Um evento importante também que a gente tem na agenda de seguros, que é a Associação Brasileira de Gestão de Risco, Gerenciamento de Risco, também tem um evento anual, transporte muito ligado a esse ramo, também vamos estar lá presente. Muitas vezes com um stand, às vezes não, mas pelo menos os nossos profissionais vão estar circulando dentro desses meios. E assim a gente vai se aproximando dos decisores. De novo, temos o canal, os corretores, e a gente cuida muito deles, mas também queremos que o cliente final nos perceba e nos reconheça também como a referência nos seguros que a gente tem. Esse ano, a partir desse momento de transformação que a gente teve, a gente até estabeleceu um chamado roadshow, em que o presidente, nosso diretor comercial, rodaram o Brasil, fazendo eventos com o canal, aí sim com os corretores, tá? Estamos também fazendo uma chamada confraria, assim foi o nome que a gente deu, para eventos que a gente está realizando aqui na Matriz, aqui em São Paulo, que a gente convida corretores do Brasil inteiro, os nossos principais parceiros, para se aproximar. Então, essa aproximação acho que é muito importante no segmento que a gente está. Muito, muito, muito bom. Como a temática nossa aqui é um encontros com o futuro, né? Eu queria que você comentasse algumas coisas a respeito de como você vê o futuro do teu negócio, o futuro da tua empresa, onde vocês vão estar focando, o que o setor de agronegócio corporativo pode oferecer ainda em termos de crescimento no Brasil, se eles têm uma penetração ainda baixa na utilização desse tipo de produto ou se ainda vai crescer muito. Enfim, como é que você vê o futuro do teu setor e da tua empresa nesse segmento? Olha, eu acho que a gente, geograficamente, nós somos um continente, né? Esse é o cenário do nosso país. E quando a gente olha a penetração de seguro, a gente vê realmente espaços ali a serem mais preenchidos. A gente tem Centro-Oeste muito forte, que a gente chama de cinturão verde, né? Vamos dizer assim, já na parte do agro. O Sul também muito forte, Sudeste muito estabelecido. Norte e Nordeste. Norte a gente tem uma atuação forte ali em Manaus, Belém também, mas a gente tem muito a explorar também, acho que mais. Então, assim, geograficamente acho que existe uma questão para a gente acompanhar as iniciativas do governo de infraestrutura e prover coberturas para isso. Esse é um cenário bem positivo. E um outro cenário que a gente olha até internamente são as soluções de tecnologia. Eu vi que o Rafael trabalha com a inteligência artificial, também está abordando esse tema. E a gente tem tratado esse tema lá também, o quanto ela pode nos ajudar em alguma parte do nosso processo. É algo que a gente está muito atento, está observando e buscando ver como a gente melhora o nosso serviço, a oferta do nosso serviço para o cliente por meio dessas tecnologias que estão disponíveis, né, para nós. Drones, eventualmente, em algumas situações, entendeu? Para fazer inspeções, verificar, enfim. A gente teve um cenário agora no Rio Grande do Sul, né? Tivemos, sim, alguns segurados aí que foram afetados e uma das situações a gente tinha uma dificuldade de acesso, até para mensurar o risco, né? E aí se lançou a mão de várias alternativas, até que no final a gente teve que usar um helicóptero, porque não existia um acesso por terra, né? Mas a gente precisava de alguma maneira dimensionar
Nem dava para mandar drone, nem nada. Você teve Não que dava. ir com O helicóptero mesmo. foi a solução final. Puxa vida, hein? Então, A dimensão disso. a dimensão. Às vezes o pessoal imagina que o seguro é aquela atividade de um escritório, só Não, papel não, dentro não. do escritório. Não, Mas não. tem um trabalho de campo ali Tem. que se conecta com a sociedade, né? Acho que o fantástico do seguro, desde que eu entrei e me apaixonei por isso, nesse segmento, é que a gente tem uma função social. No que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente vê isso claramente, né? As empresas que tinham suas coberturas de seguro vão conseguir se recuperar muito mais rapidamente. Acho que esse é o cenário. E estamos lá contribuindo bastante para isso também. Você acha que agora, nesse novo panorama de condição climática diversa, gerando as tais queimadas, aumento de temperatura e tudo mais, se por um lado a questão da enchente, da água, estava relativamente endereçada, como é que nós estamos em relação a todo esse contexto de queimadas e tudo com relação às coberturas? O seguro, ele vai acompanhando o que tem de risco disponível aí no mercado, o que está acontecendo. Talvez a situação do Sul, a gente tem seguro para inundação, sempre teve, já é de longa data. Talvez ele tenha criado, talvez um pouco mais de, como que eu posso dizer? De consciência do segurado sobre, eu fazia um seguro para cumprir tabela com uma cobertura de X. Mas já vi agora que meu dano pode ser Y. A coisa pode ser maior. Então, essa conscientização, muitas vezes, por meio dessas ocorrências que a gente tem, ela vai se elevando. E você tem razão, acho que o nosso cenário climático, mesmo no agro a gente sente isso também. Você tem anos mais tranquilos e anos mais críticos. E tem sido quase ano sim, ano não, né? Então esse é o cenário. Cada produto que a gente tem, existia uma máxima dentro do mercado segurador brasileiro que a gente não tinha catástrofe aqui no Brasil. Isso. Pela associação a catástrofe apenas de terremoto, né? Furacão. Mas hoje a gente vê que, existe. O nosso é mais calminho, mas ele vem Pode também. ser. Né? Teve esse caso no Rio Grande do Sul, a gente teve aqueles ciclones tropicais também acontecendo, o litoral norte também sofreu um tempo atrás. Então, assim, esse movimento vai criando uma conscientização e o mercado segurador vai se adaptando a oferecer, inclusive o corretor também, né? A trazer realmente uma cobertura mais adequada para aquele segurado ao que ele está exposto. E a gente vai aprendendo sobre a exposição também. Muitas vezes ela não é tão perceptível a longo prazo, mas a gente vai entendendo, estamos sujeitos a isso, estamos sujeitos a isso. Então, a parte climática, você tem toda a razão, está trazendo um contexto de instabilidade, vamos dizer que vai fazer parte do nosso negócio durante, enfim, talvez para muitas décadas. É uma oportunidade, mas ao mesmo, em termos de negócio... É um desafio. Mas é um grande desafio de vocês adequarem tudo que vão oferecer, estarem prontos para oferecer as demandas que vão surgir. E atender as coberturas também. Acho que a gente foi até reconhecido por alguns parceiros corretores que lá no Sul nós atuamos muito rápido. E situações em que a ocorrência era de menor complexidade, conseguimos fazer indenização também muito rápido. Tem os casos complexos aí, tem um tempo de maturação diferente. Sim. Mas a gente conseguiu, isso era fundamental para esse nosso cliente lá na ponta. Sentir essa cobertura chegando, sentir que ele teve respaldo da seguradora e que aquilo que às vezes pode parecer uma burocracia dentro de um negócio, que não é o foco principal, que é o seguro, ele vê a função social ali sendo feita exatamente como a gente imagina. Muito bom. Eu gostaria de ressaltar esse ponto que você colocou aí no meio da conversa, a respeito da importância que vocês dão para o público interno, que vocês analisam isso com muito carinho, com muita atenção, promovendo sempre o melhor possível para eles, porque através deles vocês se projetam. Isso é uma visão muito moderna e eu queria te dar os parabéns para isso, especificamente nesse assunto. Obrigado. E quero agradecer muito a tua presença aqui conosco. Infelizmente o nosso prazo acabou. Vamos precisar chamar você aqui pelo menos mais umas 2 ou 3 vezes. Eu tenho um monte de coisa para discutir sobre o corporativo, depois do home office, tem uma série de detalhes para a gente poder conversar. Então, Celso, quero por enquanto agradecer demais a tua presença, a presença da Sompo aqui com a gente. Ficamos à sua disposição e esperamos nos ver novamente aqui muito em breve. Muito obrigado. Muito obrigado. Viu? Obrigado.